mim é uma alegria muito grande estar novamente com os irmãos da IPI de Aracaju, estar com o reverendo Rodrigo e com a reverenda Ana Isaura e todos os queridos irmãos desta igreja que é tão especial para nós. Eu estava fazendo as contas aqui, é a quinta vez que eu estou com vocês, né? Quinta vez que estamos juntos. Dessa feita pela mídia, e me bati um pouco, né? Aliás, me bati muito aqui. Eu sou praticamente analfabeto de mídia, de tecnologia, estou aprendendo. Mas vamos lá, pretendo conversar com vocês sobre a importância dos atributos de Deus na prática do dia a dia, no cotidiano. Deixe sua Bíblia aberta em dois textos, marque aí do Salmo 139 e também Isaías capítulo 40. Deixe aberto aí, nós vamos precisar trabalhar com dois temas ao mesmo tempo, dois textos ao mesmo tempo. Mas vamos lá, Salmo 139, e vamos começar por aqui, daqui a pouco a gente vai lendo alguns versículos dele. Pois bem, o escritor e pregador A.W. Tozer, que foi um grande evangelista, influenciou uma geração, um homem de Deus, escreveu o seguinte: a coisa mais importante para o cristão é o que ele pensa a respeito de Deus. O que você pensa a respeito de Deus define que tipo de cristão você é. Qual a confiança e o grau de confiança que você coloca em Deus? E também quem é o seu Deus? Essa é uma outra questão que nós devemos perguntar para o mundo evangélico hoje. Como você se relaciona com Deus se você não conhece Deus? Pois bem, há um estudo de uma parte da teologia chamado teoontologia. É o estudo do ser de Deus. E esse estudo é importante para a vida dos pastores, líderes, aqueles que passam pelo estudo acadêmico, mas infelizmente hoje nós não o temos na mesma seriedade que tivemos há séculos atrás. Até cerca de 200 anos atrás, os temas que eram pregados e traziam pessoas para Cristo com conversões impactantes eram: quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? O que Deus é? Quem é Deus? Quais as características de Deus? Mas de 100 anos para cá, esta pregação foi se esvaziando e foi sendo trocada sutilmente pelo que Deus faz. E aí você deixa de pregar o que Deus é para pregar o que Deus faz, né? Os feitos de Deus. Mas aí esqueceu-se dos atributos de Deus. E para piorar ainda, de 30 anos para cá, pouco se prega sobre qualquer doutrina bíblica, quanto menos sobre os atributos de Deus. E a essência do meio evangélico no mundo tem sido uma pregação assistencialista, motivadora e tudo mais. A chamada teologia do triunfalismo. Pois bem, pregava-se muitos temas sobre Deus e que hoje foram substituídos sobre acerca de prosperidade financeira, autoestima, autoajuda, suporte emocional, como resolver os seus problemas, 7 passos para resolver aquilo, 3 segredos para tal coisa, e tudo centrado no ser humano, cotidiano, a pregação centrada no cotidiano, mas tirando a essência de Deus. Conhecimento de Deus é a base para toda a teologia, e o conhecimento de Deus é a base para a vida cristã também, para o dia a dia. O que você pensa sobre Deus define o caráter e a dimensão da sua fé
que aí definem as suas atitudes diante dos problemas no dia a dia. Sabe por que existem tantas pregações acerca de fé, por exemplo, acerca de motivação, e ao mesmo tempo, contraditoriamente, existe tanta gente deixando o evangelho, apostatando da fé, deixando as suas igrejas? Justamente porque são paredes erguidas sem um fundamento, sem uma base. O construtor precisa primeiro fazer fundamento, aquilo que vai ficar debaixo da terra, e depois ali ele sobe as paredes. O conhecimento de Deus determina como pensamos, como agimos, como cultuamos, como adoramos. Se você quer ser um gigante na fé, precisa conhecer Deus. Os puritanos eram chamados de os gigantes da fé, aqueles que colonizaram os Estados Unidos da América, aqueles primeiros presbiterianos, bem calvinistas, porque eles se dedicavam laboriosamente a conhecer o ser de Deus. Há atributos de Deus que o cristão conhece, são dados a conhecer a todos nós. E há atributos que só são divinos, que Deus não compartilha, são os chamados incomunicáveis. Mas há os atributos comunicáveis, esses nós, como cristãos, precisamos conhecer, temos a obrigação de conhecer a justiça de Deus, o amor de Deus, a ira de Deus, a graça de Deus, a soberania de Deus. São os atributos comunicáveis de Deus, as características que Deus tem e compartilha com todos nós. Nós não precisamos conhecer necessariamente todos os termos, as expressões, as palavras, mas conhecer o ser de Deus. Hoje, à luz do Salmo 139, eu quero falar sobre 3 atributos incomunicáveis de Deus, aqueles que Deus não compartilha conosco, são só dele. Ele revela a existência desses atributos para dizer: cuidado, eu sou o Deus. Então vamos falar sobre onisciência, onipresença e onipotência. E o que cada um desses atributos infere em nós, na soma para a nossa vida cotidiana, para o dia a dia. Primeiro, um Deus onisciente. Veja comigo Salmo 139, versículos 1 a 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a sabes toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Deus onisciente. Deus onisciente. A palavra omnisciência quer dizer toda ciência. Nada foge à ciência, ao conhecimento de Deus. Não há uma questão sequer que Deus não saiba resolver. O cérebro humano só usa entre 6% a 7% da sua capacidade. E nós não conseguimos nem usar e nem entender os nossos pensamentos e a nossa vida, quanto mais o ser de Deus, entender Deus como Deus pensa, vai muito além do que um ser humano pode imaginar. O conhecimento de Deus vai muito além do que nós conseguimos imaginar e pensar. Romanos 11 diz: quem compreenderá a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Nunca alguém precisou ensinar nada a Deus. Ele é o começo e o fim de todo o conhecimento. Para o ser humano sempre há uma fonte primária de conhecimento. Mesmo os maiores gênios
têm uma fonte de conhecimento. Eles foram buscar em algum lugar o seu conhecimento e as suas informações. Alguém ensinou alguém, alguém transmitiu conhecimento a alguém. Alguém ou algo foi a fonte da sabedoria. Mas, pasmem, Deus não tem fonte nenhuma de sabedoria. Ele é a fonte de todo o conhecimento. Isaías 40, versículos 13 e 14. Veja o que diz a Bíblia. Com quem ele tomou conselho para que desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem o ensinou? Não tem nada que Deus não conheça. Não há nada que Deus não domine. Não há nada que Deus não saiba absolutamente. Deus conhece todos os fatos. Deus interpreta com perfeição todos os fatos. Deus julga com justiça todas as motivações que estão por trás de todas as ações de cada ser humano. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Deus sabe tudo o que fazemos. Deus sabe todas as motivações que nos levam a fazer algo. Deus sabe tudo sobre a criação. Cada detalhe do universo, nada foge ao controle de Deus. À luz da ciência, detalhes que nós nem imaginamos, mas estão sob o controle de Deus. O conhecimento de Deus é que trouxe a perfeição a este universo. Por exemplo, se o tempo de rotação da Terra fosse diminuído, 24 horas para dar uma volta, mas se ele fosse diminuído 1/10, se nós tirássemos 1/10 dessas 24 horas, os dias seriam 10 vezes mais longos e as noites 10 vezes mais longas. O dia teria 240 horas, a noite 240 horas, o sol mataria tudo aquilo que durasse, toda a vegetação, toda a vida. A noite seria fria demais, 240 horas de noite. Quem calculou com precisão? Deus pensou e criou. O diâmetro da Terra, 39.830 quilômetros. Se fosse o dobro que isso, a pressão atmosférica seria muito grande. Se fosse menor, não teria gravidade. Quem calculou? Deus, com perfeição, na sua ciência, no seu conhecimento. A distância da Lua na Terra, da Lua até a Terra, é muito bem calculada, com exatidão. Se essa distância fosse alterada, as marés inundariam a Terra. Ou, ao contrário, haveria problema com as marés a tal ponto de não ter vida nos oceanos próximos às praias. Quem fez cada detalhe? Deus. As digitais de Deus e da sabedoria e do conhecimento de Deus estão em cada detalhe do universo. Mas não é só isso. Deus sabe todas as coisas sobre todos os indivíduos, todos os pensamentos. É o que lemos aqui no Salmo 139, versículos 2 e 4. Ele sonda todos os pensamentos. E aqui, 2 a 4, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda não chegou à boca e tu já a conheces. Nós temos cerca de 30.000 pensamentos ao dia, cada ser humano. Falamos cerca de
16 mil palavras, os homens. As mulheres, muito mais do que isso. Mas, em média, 16 mil palavras, 30 mil pensamentos. O mundo tem 7,6 bilhões de pessoas. Multiplicando tudo isso por 30 mil e pelos anos de vida, Deus conhece todos os pensamentos de todas as pessoas que já passaram pelo planeta Terra ou que estão aqui. Se pensássemos nas que estão vivas hoje, 210 trilhões de pensamentos a cada dia. Deus está conhecendo, Deus está processando, Deus sabe. Salmo 94, versículo 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem. Jeremias 17, 10, eu sou o Senhor que esquadrinha o coração e provo os pensamentos. A onisciência de Deus processou todos os pensamentos de todos os seres humanos que já passaram pela terra e que estão aqui. Antes que você pense, Deus já sabe o que você vai pensar. Antes que você fale, Deus já sabe o que você vai falar. Antes que você ore, Deus já sabe o que você vai pensar e orar. Ele já conhece. E agora, em que isso é importante para o meu cotidiano? Bom, em primeiro lugar, me conforta saber que Ele sonda a minha mente e que ajusta os meus pensamentos. Deus não só sonda os pensamentos, mas Ele ajusta, esquadrinha, é o que diz o texto bíblico. Ele sabe e Ele esquadrinha. Ele sabe e Ele faz questão de ajustar os nossos pensamentos para que os nossos pensamentos não nos levem a tragédias. Veja o versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus corrige os pensamentos. Ele ajusta os pensamentos. O ímpio, dele Deus sabe os pensamentos, mas ele não permite que Deus ajuste os seus pensamentos. Uma segunda coisa que me conforta na onisciência de Deus, o saber de Deus cuida de cada detalhe do cotidiano. Deus conhece as lágrimas de uma mãe que está chorando no silêncio da noite. Deus conhece a despensa da casa de uma pessoa que está passando necessidade. Deus conhece os boletos que um pai de família tem que pagar na segunda-feira. Deus conhece as notas que seu filho tirou na escola. Deus conhece as dores de coluna de uma senhora de 80 anos que acha que ninguém se importa com seus dilemas. Deus sabe. Deus conhece. Uma terceira coisa que me conforta é saber que Ele me protege com o seu saber. Versículo 5, Salmo 139, verso 5, tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a mão. Ele sabe e Ele age em cima desse saber. Que coisa maravilhosa. Ele sabe tudo sobre mim e sobre você. E Ele cuida de tudo o que Ele sabe a respeito de nós. Ele sabe o nosso futuro, nós não sabemos. Você não precisa correr atrás de uma cigana para ela ler a sua mão. Deus conhece o seu futuro. Você não precisa de um adivinhador, de um tarô, de uma bola de cristal, não precisa ler cartas, não Deus sabe e conhece o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui 10 anos, o que vai acontecer daqui 30 anos. Ele sabe cada detalhe. Isso me conforta. Em segundo lugar, Deus é onipresente. Versículos 7 a 12. Leia comigo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas que não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus, a mesma coisa. Deus é todo presença. Nada foge à presença de Deus. É o estado de estar presente em todos os lugares, mas não só estar presente em todos os lugares, é estar presente em todos os lugares com toda a intensidade de Deus. Ele está presente em todos os lugares com justiça, ele está presente em todos os lugares com amor, ele está presente em todos os lugares com todos os seus atributos. Deus está presente em todos os lugares em forma plena. Não há partes de Deus num lugar e partes de Deus lá no Amazonas, e parte de Deus lá na China e outra parte de Deus no Uruguai. No mesmo momento em que ele está no trono, no céu, ele está no culto, na escola dominical, aí em Aracaju, no lar, de onde você está me ouvindo, e ele está aqui no gabinete de onde eu estou falando com toda a intensidade. Ele está presente na selva africana, acompanhando nesse momento uma leoa que está dando a luz a um leãozinho, e ele está presente com toda a intensidade lá. Ele está presente com toda a intensidade naquelas, entre as tartarugas ali do projeto Tamar e tudo mais. Deus presente em todos os lugares, na mesma intensidade. Salomão, orando, dizia, até os céus dos céus não poderiam te conter. No que isso me conforta no dia a dia, a presença de Deus. Primeiro, ela traz a certeza de que Deus me guia em todos os locais. Onde eu estiver, ali Deus estará com toda a intensidade. É o que diz o versículo 10. Ainda lá haverá de me guiar a tua mão. E em Isaías 43, 2 e 3, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, que te guio e te tomo pela mão. É Deus guiando. Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus onipresente. Então ele me guia e me guarda em todos os lugares por onde eu estiver ao longo da minha vida. Em todas as viagens, Deus presente intensamente. Se você precisar pegar seu carro e sair de Aracaju para trabalhar durante a semana em outro lugar, a cada quilômetro rodado, Deus intensamente presente com você. Também, algo que me conforta na onipresença de Deus é a certeza de que Ele me sustenta. A tua destra me guiará, a tua mão direita, a mão da honra, a mão do suporte. Também, a onipresença de Deus, veja bem, traz o temor de Deus. Versículo 12. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Portanto, respeite a presença de Deus. Deus está presente no templo. E aí a gente canta isso, e a gente entra no templo quietinho, né? Dobra os joelhos, toda a reverência, Deus está presente. Cuidado, né? Não vamos acordar Deus com barulho e tal. Mas Deus está presente também no churrasco. Deus está presente também na festinha de aniversário. Deus está presente também quando você está assistindo futebol. E Ele está presente na mesma
intensidade. São 6 continentes no mundo, 203 países, 36.722 cidades no mundo, 11.207 etnias, raças no mundo, 7,6 bilhões de habitantes, e ele está presente junto a tudo isso, com toda a sua intensidade de justiça, de santidade, de verdade, de amor, e tudo mais, é a onipresença de Deus. Vamos ao terceiro atributo de Deus revelado nesse texto. Deus onipotente. Veja comigo os versículos 13 a 18. Pois tu formaste o meu interior, tu teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, quer dizer, feito como um tecido trançado, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma dele. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Deus é onipotente. A primeira vez que Deus revela a sua onipotência é a Abraão. Gênesis 17:1. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Significa omnipotente, quer dizer toda potência. No credo niceno, no ano 340 depois de Cristo, os cristãos toda semana repetiam: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Essa repetição fazia com que a mente dos crentes nunca esquecessem a potência, a onipotência de Deus. Esse é um atributo muito importante para os cristãos no tempo dos martírios, no tempo das guerras. É um atributo de Deus que sustentou a Igreja do Senhor durante a Segunda Guerra Mundial. Os cristãos repetiam: Deus pode todas as coisas. Deus tem todo o poder. Significa que ele pode realizar qualquer coisa, ele pode intervir em qualquer coisa, inclusive na história. Ele pode efetuar qualquer obra. Ele tem poder sobre a morte. Quando ele diz: Lázaro, vem para fora, se Jesus não tivesse dito Lázaro, quem sabe todos os mortos, se estivessem ali em Betânia, viriam para fora. Porque o poder dele é sobre a morte, absolutamente. Ele tem poder sobre os espíritos. Ele manda que uma legião de espíritos se lancem sobre uma criação de porcos. Ele tem poder sobre as doenças, leprosos, cegos, paralíticos. Ele tem poder sobre a natureza, as águas, o dilúvio, o mar vermelho. Ele tem poder sobre os animais. Ele diz ao grande peixe: pega Jonas, agora leva Jonas para a praia. Ele diz à mula de Balaão: agora você fala e corrige o cabeça dura do Balaão. Ele diz ao peixe: engole a moeda, porque Pedro vai pescar esta moeda. Ele dá ordem aos leões lá da cova e diz: hoje vocês vão jejuar, porque Daniel vai estar aí com vocês. Ele tem poder sobre os mares, os oceanos. Ele criou com a sua voz a luz, o sol, as estrelas, o firmamento, chamou a existência. Deus pode fazer qualquer coisa, mas, escute isso, ele só faz aquilo que é coerente com os demais atributos dele. Um certo crente me perguntou: pastor, se Deus pode todas as coisas, ele pode fazer uma pedra que ele mesmo não possa levantar? Te peguei, pastor.
Ele não precisa fazer isso. Ele pode fazer inclusive uma pedra para tirar num idiota que faz uma pergunta sobre isso. Ele pode fazer qualquer coisa, mas ele só faz aquilo que é coerente com a sua sabedoria, com a sua santidade, com a sua justiça. Aliás, essa foi a sutileza de Satanás na tentação de Cristo. Ele tentando fazer Jesus transformar pedras em pães. E diz, o senhor pode? Posso, mas não é coerente. Não é para isso que eu estou aqui, neste deserto. Lança-te daqui para baixo. Você não pode dar ordem aos anjos? Posso. Mas isso não é coerente com o meu ministério aqui na Terra. Alguns comportamentos, alguns comparativos sobre o poder de Deus. Veja bem, o universo não é infinito. Deus é infinito. Para que você saiba a grandeza e o poder de Deus, o universo inteiro não tem como nós imaginarmos o tamanho dele. Ele é calculado em anos-luz, 90 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que é anos-luz? A luz demora percorre 360 mil quilômetros por segundo. 360 mil quilômetros por segundo. Agora, imagine uma astronave saindo de um ponto do universo. Ela vai demorar 90 bilhões de anos-luz para chegar no outro lado, nessa velocidade de 360 mil quilômetros por segundo. E Isaías, capítulo 40, versículo 12, a Bíblia diz que ele mediu o céu com palmos. Mediu a palmos, aquilo que o homem não consegue nem imaginar a grandeza. Na astronomia já se sabe que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todos os oceanos. Há 100 bilhões de galáxias no universo, cada galáxia com aproximadamente 400 bilhões de estrelas. Então, só no nosso universo existiriam 6 sextilhões de estrelas. Isaías 40, versículo 26, a Bíblia diz: ele faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. O universo tem 90 bilhões de anos-luz, já falei. Poucos ouviram falar de multiversos, isto é, vários universos. Aliás, milhões de universos. E aí, minha mente não alcança. Mas em Isaías capítulo 40, versículo 22, o texto diz: é ele quem estende os céus como uma cortina e os desenrola como uma tenda. Em outras palavras, para ele é fácil abrir tudo isso e fechar como alguém que manuseia uma cortina. Outro lado da onipotência de Deus. Ele tem o controle de todos os detalhes da criação. Né? O Monte Fuji do Japão, por exemplo, tem 30 milhões de metros cúbicos. Teriam que ter 10 milhões de caminhões levando tudo isso durante 10 milhões de dias. E a Bíblia diz, em Isaías 40, versículo 12, que Deus pesou os montes como ourives numa balança de precisão. E o ourives pega uma pinça e coloca aquela pequena partícula de ouro, de prata, uma pedra preciosa, numa balança de precisão. Assim Deus faz com os montes. Outro lado comparativo da onipotência de Deus. Deus sabe quanto de água existe no planeta. Nós imaginamos
que somando oceanos, mares, rios, vai ter aí 1 octilhão de litros de água. E a Bíblia nos diz, Isaías 40, versículo 12, que Deus mediu as águas do planeta na concha da sua mão. Outro dado da onipotência de Deus, o cérebro humano tem aproximadamente 100 bilhões de células e 100 mil ligações entre uma e outra célula dessas. 100 bilhões de células, um total de ligações de 1 quatrilhão de células. E é possível Deus manter o ser humano coerente com todas essas ligações e pensamentos e memórias. Seria impossível formar um computador ou algo semelhante ao cérebro humano. Quem criou? Deus criou. Ele é o único que pode. Ele é o único que tem este poder de criar algo tão minucioso como o cérebro humano, capaz de armazenar muita coisa da nossa vida, do nosso passado, e que forma os nossos reflexos, as nossas ações e reações. Quando você se depara com a grandeza de Deus, existem algumas inferências no cotidiano. Primeira delas, você passa a adorá-lo pelo que ele é. Jó capítulo 42, bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isto é a adoração de quem conhece a onipotência de Deus. Salmo 139, versículo 14, graças te dou, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Aí nós adoramos a Deus na sua onipotência e cantamos a onipotência de Deus, sabendo ele é grande mesmo, ele é poderoso mesmo, ele é demais. Você também passa a confiar mais no poder de Deus. Há algo que Deus não possa fazer. E se Deus ama tanto você, ele pode fazer aquilo que você não pode fazer. De forma natural, de forma sobrenatural, mas ele pode, ele age. Ele fende as rochas, ele faz muralhas caírem, ele levanta reinos, ele abate reinos. Você também deixa qualquer conceito de idolatria para trás. Veja Isaías 40, versículos 18, indo até o 20. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e ourives o cobre de ouro, a cobre de ouro, e cadeias de prata forja sobre ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Qualquer imagem distorcida de Deus é idolatria. Qualquer imagem diminutiva do poder de Deus é idolatria. Qualquer coisa que pensamos a menos daquilo que Deus é idolatria. Então, quando nós conhecemos a grandeza de Deus, nós adoramos a Deus dizendo, Senhor, quem sou eu para chegar à tua presença? Senhor, quem sou eu para chegar diante de ti? Aí nós chegamos com reverência. E aí está uma inferência importante. O cristão será mais reverente quando conhece a Deus. Aí a gente vai dizer, Deus, eu não te entendo, mas te admiro. Deus, eu não consigo entender os teus pensamentos, mas eu te adoro. Mais ou menos como o filósofo Jean-Jacques Rousseau, ele era ateu, e de repente ele passou a crer em Deus.
E aí os seus discípulos ateus perguntaram a ele, mas por que você passou a crer em Deus? Ele disse, porque eu não entendi Deus. Todas as vezes que eu tentei entender Deus, ele fugiu ao meu controle. E aí os discípulos disseram, mas então, não seria o caso você ser mais ateu ainda? Ele disse, não. Porque se eu entendesse Deus, ele já não era mais Deus. Eu já teria entendido Deus. Ele já estaria dentro do meu quadrado. Como ele foge ao meu quadrado, ele é Deus. Concluindo, a onisciência de Deus nos faz entender que há momentos que a nossa única resposta vai ser, Deus sabe. Eu não sei, Ele sabe. E aí nós clamamos pela sabedoria de Deus, porque Ele conhece tudo. Ele conhece o presente e o futuro. Ele conhece cada detalhe. A onipresença de Deus. Deus está em você plenamente. Ele caminha as trilhas mais difíceis da vida com toda a sua intensidade junto a você. A onipotência de Deus. Quando Deus está à frente do Mar Vermelho, você sabe, eu vou parar aqui e aguardar em Deus, esse mar pode se abrir. Deus pode todas as coisas. Ele pode tudo por você. Creia no Deus Todo-Poderoso. Terminando, Daniel capítulo 11, versículo 32. A Bíblia diz, o povo que conhece o seu Deus esforça-se e faz proezas. O grande problema é que muitos têm tentado fazer proezas sem conhecer Deus. Eu e você estamos diante de um Deus vivo e poderoso. Não é um Deus pequeno, não é um Deus trapalhão. Adore a Deus pelo que Ele é. Sirva a Deus pelo que Ele é. Conheça a Deus. Que Deus abençoe